Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse tutorial vou te mostrar como criar um serviço com paginação utilizando Spring Boot e Spring Data. Paginação é algo super necessário para as aplicações do mundo real, então é uma necessidade que você já deve ter precisado implementar, porque com a paginação a gente consegue otimizar consultas, que são feitas sobre um grande volume de dados, que é o cenário do mundo real. E aí, por causa da paginação, a gente consegue trazer apenas os resultados que um usuário consegue ver naquele momento. A gente otimiza o funcionamento da nossa aplicação. Nesse tutorial, a gente vai construir uma espécie de rede social que lista posts aqui dos usuários e eu posso acessar dessa forma, informando a página e informando o tamanho, aqui o número de resultados por página. E eu vou ter meu comportamento paginado aqui, tá? Por isso que aqui tem 5 registros. Se eu colocar 2, informar página 0, que é a primeira página, eu vou ter 2 registros. Então a ideia é fazer essa consulta por posts de forma paginada, beleza? Então sem mais delongas, vamos aqui para mão na massa. Vamos criar esse projetinho aqui passo a passo. Vamos lá, estou com o VS Code aberto. Eu vou criar aqui um projeto com Spring Boot 3, Java, vou chamar aqui Juliana Bezerra, vou chamar o projeto de tutorial Spring Data Pagination, vai ser um jar, vai ser Java 17 e a gente vai usar algumas dependências. A gente vai criar um sistema web, então vou usar o Spring Web, a gente vai usar também o Spring Data para consultar dados. E o Data que a gente vai usar é o JDBC. Existe o Spring Data JPA e o JDBC. Eu tendo a ir para o JDBC. Depois eu faço um vídeo sobre esse assunto, para a gente não perder muito tempo. Então eu vou selecionar essa opção aqui, que ela é bem eficiente para fazer a interação com o banco de dados. Vou usar o banco H2, tá? Um banco em memória simples. E vou usar o DevTools para ter o Hot Reload. Selecionei a pasta que eu quero salvar o meu projeto. E agora eu posso abri-la e a gente começar aqui a implementação. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou criar é um record para representar o que é o post para mim. Para mim o post ele tem um ID, ele tem um conteúdo e ele tem um autor, certo? Isso é o post para mim. Vou aumentar aqui para ficar melhor de ver. Beleza, implementei o post, agora eu vou implementar a consulta a esses posts, o repository. Então, vou ter uma classe aqui, post repository. Na verdade, a gente vai usar uma interface para isso. E essa interface vai estender uma outra interface, que é chamada Paging and Sorting Repository. Então, essa interface aqui é a interface que a gente usa para nós herdarmos as consultas paginadas. Veja aqui que os métodos declarados nessa interface, um deles recebe o Pageable, que é o objeto que representa a paginação aqui para o Spring Data. Então, a gente tem um objeto que encapsula a informação do tamanho da página, de qual página a gente busca, que foi o que eu mostrei na demonstração do uso do serviço anteriormente aqui para você. Então, a gente tem um objeto exatamente para isso. Por isso, a gente só precisa estender essa interface. E aqui no generic, a gente informa o tipo associado ao repository, que é um post, e o tipo do ID dele, que vai ser um long. E é basicamente isso que a gente precisa aqui na nossa interface. Com o repository pronto, a gente pode vir aqui e criar o nosso service, que vai usar esse repository. O nosso service vai implementar a lógica de negócio. Então, ele vai implementar a listagem de posts que eu quero fazer, tá? Só que essa listagem, ela não vai retornar os posts em si, a lista de posts. Ela vai retornar uma página que contém os posts. Esse tipo page é do Spring Data. Se a gente vier aqui importar, perceba que tem esse tipo aqui dentro do Spring Data. Então, a minha lista vai retornar uma página que vai ter os meus posts lá dentro. Então, para eu fazer a implementação aqui desse método, eu vou precisar do post repository, que eu vou criar aqui. Vou injetá-lo com o construtor. Então, eu posso criar aqui, ó, um construtor, selecionar esse cara
e ajustar aqui um pouquinho. Pronto, já estou injetando esse cara. E aí eu posso retornar agora o resultado do Post Repository Find All passando o Pageable. Ou seja, eu tenho que receber esse objeto Pageable, que tem lá na interface, que a minha interface, essa interface aqui, ela está esperando esse objeto. Então, eu vou passar ele aqui. Acho que acabei importando o Pageable errado. Importei errado. Vamos importar de novo. Vamos tirar esse cara daqui, ó. O Pageable, lembrando, a gente tem que importar do Spring Data. Então, tem que ser esse cara aqui. Agora sim. E aí, eu tenho o resultado da minha consulta baseada nos parâmetros de paginação. E agora, o que falta com o meu serviço pronto é o controlador, para eu fazer a requisição HTTP. Então, eu vou ter um Post Controller, que vai ser um REST Controller. Vou colocar aqui um Request Mapping para ele responder na rota Posts, tá? E aqui eu vou ter um método de consulta que vai retornar para mim, esse sim eu quero que retorne, a lista de posts. Vou chamá-lo aqui de List Posts e esse cara vai receber quem? Lembrando, a minha requisição ela é feita com a informação do número da página e o tamanho da página. Só que quando eu informo isso, o Spring Boot já consegue montar para mim o objeto Pageable. Então, eu posso colocar como parâmetro aqui esse próprio objeto. Olha que bacana, não vou precisar pegar o size, pegar o número da página e montar. Não, o Spring já vai fazer isso para mim. Eu só preciso receber como parâmetro nesse método esse Pageable e usá-lo aqui na consulta, seguindo essa sintaxe, informando o número da página com o campo Page, começando da página 0, informando o tamanho da página com o campo Size. E aqui, né, para a gente poder executar a nossa operação, a gente vai precisar injetar o Post Service, que a gente acabou de criar, e só precisamos retornar aqui o Post Service, Find All, aliás, List Posts, passando o Pageable. O resultado disso aqui é uma página e a gente pode obter o conteúdo dessa página com o Get Content. Então agora eu terminei já a implementação de uma consulta paginada. Agora como é que a gente faz para ver se isso está funcionando? Uma das coisas importantes que você precisa fazer é teste automatizado. Então a gente vai criar aqui o teste automatizado para essa funcionalidade. E para facilitar aqui a nossa vida, a gente vai testar apenas a nível de serviço. Não vamos testar a nível de controlador. Teria que subir um servidor aqui, teria que fazer umas configuraçõezinhas a mais. A nível de serviço, a gente já consegue ter a visão de como funciona o teste de uma consulta paginada. Então aqui eu vou chamar de teste list posts paginated, dessa forma. O que eu quero testar é o post service, então vou injetá-lo aqui. Esse aqui vai ser um teste de integração. Tá? Vou chamar aqui o Post Service. Ok. E aqui eu preciso chamar esse Post Service, chamar o List Posts e passar um Pageable. E aqui que entra uma parte importante no teste. Como é que eu monto esse objeto? Porque na minha implementação o Spring está montando para mim, baseado na página e no tamanho da página que eu passar aqui na requisição, o Spring monta o objeto. Nesse caso aqui do teste, a gente vai ter que montá-lo. Então, a gente vai ter que pegar e criar um Pageable aqui. Isso é muito fácil, muito simples mesmo. A gente vai usar um Page Request. Ele tem um método chamado Auth, que recebe, olha só, a página e o tamanho. Exatamente o que a gente precisa, que a gente está passando na nossa requisição. Então, se eu informar, por exemplo, a página 0 e o tamanho 2, eu estou dizendo que eu quero a primeira página e os 2 itens da primeira página. Exatamente o que eu tenho aqui no meu teste, ok? Aqui não está funcionando porque eu importei o Pageable errado novamente. E não ria, isso vai acontecer com você, com certeza. Vamos importar aqui, pelo menos no VS Code deve acontecer. Agora sim, vou passar o Pageable aqui como parâmetro, que eu já montei ele. E agora eu vou verificar os resultados. Só que nesse teste a gente não tem nada cadastrado. Então, para nos ajudar, eu vou criar aqui, no próprio código principal, algumas cargas de dados.
Eu já tenho os arquivos prontos, eu vou colar aqui. O primeiro arquivo é a definição do esquema, o que seria a tabela de post. Então, quando eu crio um arquivo esquema aqui no Resources, ele vai ser carregado automaticamente. E o data é o arquivo que tem os meus dados de teste, os meus dados que eu vou alimentar, a minha carga inicial de dados no banco. Então, eu tenho 5 registros aqui. Como eu estou colocando isso aqui no código principal, o meu teste, que é de integração, já vai ter executado esse código principal também. E agora o que eu posso fazer? Eu posso comparar o resultado com, por exemplo, os 2 primeiros itens aqui desse script. Então eu posso criar aqui no teste algumas constantes para eu comparar. Por exemplo, essas 2 constantes, 2 posts aqui que eu tenho, tá? Para fazer a comparação. Eles vão estar carregados no banco aqui de testes, e aí eu posso verificar o resultado, se é o que eu espero, com o assert equals. Então, a primeira coisa que eu posso verificar, deixa eu obter aqui o resultado, né? Essa operação, ela retorna uma página de post. Então, vou ter os posts retornados aqui. Vou importar a página. E aí eu posso verificar, por exemplo, que eu devo ter uma página com 2 itens. E aí eu posso obter aqui esse item. Na verdade, isso aqui é uma página de posts. Aí eu posso pegar esse objeto pagePost e checar, por exemplo, que o número de conteúdos dele é 2. Aqui eu estou testando se a paginação está funcionando. E aí eu posso fazer os testes também do post que é retornado. Então eu posso esperar aqui o post 0, no primeiro item aqui da lista de conteúdos, e posso esperar o post 1 do segundo item da lista de conteúdos. E se eu executar esse teste agora, aqui eu cometi um errinho, né? Na verdade, eu esqueci de registrar esse service como um bin lá no meu código principal. Vamos voltar aqui para o service. Esse cara aqui precisa ser um service. Agora sim ele vai ser reconhecido como um bin do Spring. Por isso que é bom testar o código, tá? Para a gente ter esses erros sendo pegos logo no começo. Agora sim, vamos executar aqui o teste e eu estou esperando que ele passe. Ele passou como eu estava esperando. Então é assim que a gente testa consultas paginadas com o Spring Data nos nossos projetos. E agora que a gente fez o teste, está passando, a gente pode executar o projeto principal e verificar aquele mesmo teste que eu estava fazendo na demonstração aqui no começo do vídeo. Então vamos lá, projeto iniciado. Vamos ver essa paginação funcionando. Se eu executar aqui, ó, eu tenho os 2 itens da primeira página. Se eu passar a página, eu tenho mais 2 itens. Se eu passar a última página, eu tenho mais 1 item. Então, perceba que realmente a consulta está funcionando perfeitamente. Então é isso. Nesse tutorial você desenvolveu um serviço web de consulta com suporte à paginação utilizando o Spring Boot e o Spring Data JDBC. O link do projeto se encontra na descrição do vídeo e se esse vídeo foi útil para você, curte aqui o vídeo, comenta, compartilha com os colegas e se inscreve no canal. Quanto mais feedback eu tiver, mais eu vou ter insumo para criar mais conteúdos úteis para vocês e conteúdos de qualidade também. Dá essa força para o canal que eu agradeço demais. Um abraço para você e até o próximo vídeo.